Júnior Macanhã é empresário do setor de comércio e serviço há mais de 20 anos e atualmente preside a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, CDL Cuiabá, uma das mais importantes instituições empresariais em atividade na nossa capital. É com ele que vamos tratar do endividamento da nossa população, sobre a feira aos sábados, o deslocamento dos ambulantes e a expectativa para o Black Friday e sobre, claro, o BRT. Júnior Macanhã, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para aqui a gente bater um papo sobre o CDL, sobre o comércio de Cuiabá e sentir como é que as coisas estão caminhando. Muito obrigado. Mauro, eu que tenho que agradecer a você pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui num programa de tão grande audiência, de com tanta profundidade, poder falar um pouquinho sobre o comércio cuiabano, sobre a CDL Cuiabá, sobre as nossas expectativas e sobre esse ano 2025-26, e que seja um programa leve, suave, e que a gente troque boas ideias, né? E que a gente troque boas ideias e que quem nos assistir saia melhor do que entrou, que eu acho que isso é importante. Eu queria começar o nosso papo sabendo um pouco de você, quem é o Júnior Macanhã, da onde que ele veio. Eu sei que você está 20 anos no comércio aqui, e ser comerciante em qualquer lugar do planeta não é uma coisa fácil, é preciso ter muita habilidade, muita sensibilidade, enfim, é uma atividade que exige realmente uma visão da sociedade, do lugar onde a gente vive. Quem é o Júnior Macanhã? Bom, eu sou catarinense, Mauro, moro aqui em Cuiabá desde os 13 anos, cuiabano de Chapecruz, 2 filhos cuiabanos, Sofia e Rafael. Cheguei aqui em 79, que nós temos loja aqui desde 79, agora no dia 5 de setembro nós fizemos 46 anos de loja, ou seja, é uma longa trajetória. Começou com a minha mãe, meu pai funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para cá, ela já possuía a loja lá em Santa Catarina e veio para cá e abriu a loja. Fomos precursores das franquias aqui no estado, praticamente, na época que abriu o Shopping Goiabeiras. Então nós tivemos as primeiras franquias do estado, que praticamente elas não existem mais hoje, que era a Zump, Fora, M-Officer, Triton, que foram as grandes marcas jovens da final da década de 80 e início da década de 90. Acabaram sendo grandes marcas, não? Talvez com menor impacto ou intensidade do que já foram, sim, mas continuam sendo uma referência, né? Porque a moda tem essa questão da renovação, né? Então hoje você já surgem outras, né? E a moda mesmo se renova em função disso e elas vão ficando para trás e vão aparecendo outras marcas. Então hoje, por exemplo, nós temos franquia ainda, continuamos com franquia da Calvin Klein, temos lojas nossas, marca nossa, Rafael Benetti, temos a Gil, que é desde 79, a Gil Modas, que é desde 79. Só empresas top, né? Eu que acompanho essa coisa de fazer compra em shopping e tal, e a gente acompanha há muito tempo. A Gil, sim, deve ser talvez a mais antiga dela, não? Desde 1979, fez 46 anos agora em setembro. A Benetti que é mais recente, não é? A Benetti que é mais recente, mas já tem também aí seus quase 10 anos, ou seja, já tem uma trajetória, né? Porque assim, hoje, quando a gente observa que 70% das empresas pequenas quebram com menos de 5 anos, segundo os dados do Sebrae, o fato de você já ter 10 anos significa que você já está superando... Já passou pela primeira peneira, né, digamos assim, e já tá consolidado no mercado. Você falou um negócio importante, essa loja, eu acho que a primeira foi ali no Shopping Goiabeiras, não foi? Você fala da Rafael Benetti? Não, a primeira foi aqui no Shopping Estação, no Shopping Pantanal. Shopping Pantanal. Depois veio para cá. Depois veio para o Shopping Goiabeiras, aí abriu no Shopping Várzea Grande, abriu em Rondonópolis, hoje também tem no Shopping Estação. Deixa eu perguntar uma coisa. Porque o Goiabeiras sofreu muito com os dois shoppings, né? Tanto com o Pantanal quanto com o Shopping Estação. Sim. Sofreu, claro, era um impacto natural, um shopping menor. Eu continuo tendo uma simpatia enorme pelo Shopping Goiabeiras.
Acho que ele mora no coração de muita gente, né? Sim, principalmente quem foi jovem, trocou os primeiros beijos lá no... de vez em quando eu encontro saudosista. Pô, aqui foi a primeira namorada, no cinema. Então, assim, tem uma geração aí que está na faixa de, sei lá, de 45 a 65, que foi o shopping que, na realidade, foi o primeiro shopping de Cuiabá, porque o Shopping Tabor a gente praticamente não conta, né? Que era pequenininha, era como se fosse uma galeria. Então foi o primeiro shopping que as pessoas frequentaram, então há esse saudosismo, né? Eu queria saber de você, esse impacto lá no shopping afetou muito os lojistas? Com certeza. Mas continua lá? Como é que é isso? Continua funcionando? Está superando? Continua. A gente vê que hoje ele vai cada vez mais voltado para um shopping de serviço. Então hoje você faz sua carteira de motorista lá, você faz seu passaporte. Assim, há uma ampla gama de serviços. O Sebrae acabou de abrir, o Sebrae Cuiabá hoje, ele é dentro do shopping Goiabeiras. Então hoje ele tem um mix de serviço, tem um excelente cinema, tem boas lojas, e está sobrevivendo dentro dessa coisa do varejo, da concorrência, que é uma concorrência fortíssima, porque tanto o Shopping Pantanal como o Shopping Estação são dois grupos gigantes no Brasil, né? Então, assim, capacidade de investimento muito grande. Agora é aquilo, o cliente, né, Mauro, ele vai atrás de experiências. Cada vez mais a compra está virando experiência e emoção. E tem umas coisas que eu acho que são importantes, talvez, desculpa interromper, mas é assim, tem uma relação afetiva também. Essa geração que eu falei para você tem muito, uma assim. relação afetiva muito forte. É que nem você frequenta um barbeiro. É muito difícil você mudar do barbeiro. A menos que o barbeiro mude, vai embora, não sei o quê, aí você muda de... Mas barbeiro é um negócio assim, é uma relação que vira afetiva. Mas eu te falo, nesse caso, por exemplo, do barbeiro, da marca, isso aí é muito mais ligado ao homem. A mulher, nesses casos, ela, por exemplo, em relação à marca de roupa, em relação a cabeleireiro... Avança mais. Ela avança mais, tanto é que a gente percebe que, por exemplo, no processo das marcas, as marcas masculinas elas ficam mais tradicionais, demoram a aparecer marcas novas, quando no universo feminino não. A mulher, ela assim... Ela se importa com a marca, sim, mas é muito mais com o design, com a aparência, com a beleza, com o caimento, do que propriamente com a marca. Nesse aspecto, a impressão que dá é que o homem é mais inseguro. Ele precisa ter um logo para, sabe, ele precisa ter um logo, né? Nós temos grandes empresas aqui que já são tradicionais. E o homem geralmente é mais conservador nesse aspecto. Sim, né? O homem é mais conservador. Que tem tanto tempo. E quem compra lá continua comprando há décadas. Mas a Prado já vai fazer 80 anos praticamente. Quer dizer, e está lá firme e forte. Sim. Né? Até mandar um abraço para os Geraldos aí, e a Priscila, né, que são muita gente boa. E eu acho que essa relação afetiva, talvez por isso que eu marquei muito essa coisa de lojas no Goiabeira, porque tem muito dessa coisa. Sim, com certeza. Enfim, eu nem frequento mais shopping, porque eu estou morando em Chapada. Eu sou privilegiado, então, né, Mauro? Eu fico mais tempo lá do que aqui. Não, eu fico muito aqui, eu e Michel nos dividimos. Como é que você faz a hora que você toma esse choque térmico descendo da Chapada com um dia como hoje, por exemplo? Né? Eu reclamo Michel, que fica mais tempo aqui, por conta do nosso filho, do Inan, que estuda, e não tem como... Ela até faz esse sacrifício de vez por outra, uma vez, 2 vezes por semana ela sobe. E eu subo também 1 vez, 2 vezes por semana. Mas geralmente segunda a terça eu fico por aqui, mas porque tem a terça da gravação, etc. Sim. Mas eu já estou desesperado com esse calor. Vai embora. Ontem fez frio em Chapada. Nossa, que bacana, hein? Que bom, né? Geladinho. É uma qualidade de vida que, infelizmente, Cuiabá não está nos proporcionando. Né? Pois é. Mas é culpa da gente, né? A gente precisa melhorar essa cidade. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver um post de uma arquiteta que ela fez por IA, Cuiabá arborizada, Cuiabá sem estar arborizada. Inclusive foi matéria de um jornal matutino aqui. Impressionante, assim, como a cidade muda quando ela está arborizada. E hoje a nossa Cuiabá, infelizmente, deixou de ser cidade verde. E nós temos 2 problemas, né? Essa coisa das árvores e a coisa dos córregos, né? Que quase todos viraram esgotos, estão soterrados, estão... É uma lástima isso, né? A cidade, nunca vi uma cidade com tanto córrego dentro, mas construíram prédios por cima dos córregos, enfim, mataram nascentes. É uma tristeza isso. Infelizmente.
Mas vamos lá, vamos falar de comércio, porque não tem como não falar da cidade. Eu acho que essa relação do empresário, da empresa, com a população e com a cidade é muito importante. Porque se o empresário não tem sensibilidade nenhuma com a cidade, ou não tem envolvimento, compromisso com a cidade, não vai ter sucesso. Eu imagino que a sua família está aqui há tantos anos. Sim. E mantendo tantas lojas, é porque tem uma relação importante com as pessoas. Nós somos apaixonados por Cuiabá. Aliás, o CDL tem uma tradição de bons dirigentes, de dirigentes comprometidos, de dirigentes que são militantes mesmo da Você sabe, Mauro, diretoria toda da CDL é voluntária, né? Então, assim, porque realmente o cara tá lá por vontade, por querer naquele momento fazer alguma transformação, querer colaborar com o desenvolvimento, não só do comércio, porque na realidade, por menor que seja a cidade, sempre tem um comércio. Então, assim, a partir do momento que você está ajudando o comércio, está gerando emprego, 70% da receita do município advém do comércio e serviço, 60% dos empregos de Cuiabá advém do comércio e serviço. Então, assim, você investindo, você está ajudando a cidade a prosperar, né? Então, não tem como o comércio não estar ligado umbilicalmente ao progresso, ao desenvolvimento da cidade. Isso faz parte, né? Mais ligado com o CDL, eu acho que não é só isso, hein? Deixa eu contrapor você. Porque, sim, de fato, quem gera emprego, quem gera mais emprego na cidade é o comércio, né? Quem movimenta recursos é o comércio, a prestação de serviço. Mas o CDL, eu falo o CDL é errado, né? É a CDL, a Câmara. A CDL tem uma militância empresarial ao longo de sua história que me parece muito importante, porque ela sempre ajudou muito a cidade a se organizar, a se estruturar. Sim. Sempre. Agora mesmo, vamos ver lá qual é a posição do CDL com relação a essa questão dessa avenida Rubens de Mendonça e daqui até Vargas Grande, a Avenida da FEB. Só quem tem prejuízo, além de quem anda no trânsito, são os comerciantes, né? Na realidade, há uma piora de qualidade de vida de todas as pessoas, né? Porque a partir do momento que você, em vez de ficar no trânsito 15 minutos, você passa a ficar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, há uma queda de qualidade de vida. Então, a gente acredita, Mauro, que todo cidadão acaba perdendo um pouco da sua qualidade de vida nesse trânsito que, no momento que eu estava vindo para cá, cheguei até atrasado, porque justamente o trânsito está caótico. Caótico, né? Está caótico. Todas as obras, a gente tem até uma expectativa de que isso... A gente entende que as obras são importantes para a mobilidade da cidade, para melhorar a qualidade de transporte, mas no momento elas estão causando um transtorno grande e é um tempo que, né, parece que não termina, né? Sabe o que eu acho que, além disso, desses dois aspectos que você colocou, eu acho que também falta uma intervenção da gestão pública municipal no sentido de criar rotas alternativas, de buscar uma sinalização mais eficiente, enfim, porque de fato fica essa coisa, como está um monte de máquina de manhã, de tarde, de noite, e o trânsito aqui nos horários mais difíceis, que são tradicionalmente mais difíceis, é possível. Você parar aqui na frente do escritório, desse escritório aqui no estúdio, é um negócio. Realmente, assim, a gente observa essa ausência do poder municipal nessas obras, né? Infelizmente, a impressão que dá é que as obras não estão acontecendo em Cuiabá. Não é crítica, não é nada. É só... Não, de forma nenhuma. É só uma constatação de que a gente observa de que o poder público municipal, nesse momento da obra, infelizmente, está ausente. A gente, como você mesmo disse, a gente não percebe essa criação de rotas alternativas, de sinalização. Nós estivemos numa audiência pública convocada pelo Ministério Público e nós sugerimos a criação de um comitê. De gestão, não é isso? Um comitê de gestão mesmo. Ministério Público, Tribunal de Contas, CDL como entidade privada, Prefeitura, Governo do Estado, para que junto a gente conseguisse informar melhor a população. Porque, assim, essa falta de cronograma de obra, essa falta de prazo, isso gera uma agonia sem fim. A partir do momento que você estabelece um cronograma, todo mundo consegue se programar melhor. Nós temos uma experiência muito legal com a Águas Cuiabá. Toda vez que a Águas Cuiabá vai fazer uma intervenção em local que tem comércio, nós reunimos na CDL Cuiabá com esse pessoal dessa região
E assim, e fica a cargo do pessoal da rua programar. Faz a minha obra à noite, faz a minha obra de manhã. Vou citar um exemplo lá da Praça Popular. Essas obras todas pesadas deveriam acontecer no turno da noite, né? Depende, irmão, depende. Vou te falar por quê. Por exemplo, lá na Praça Popular, a padaria pediu para fazer a obra à noite. Mas era só a padaria? Padaria, que tem as duas padarias lá, né? A Sorella e a Viena. Já na outra rua, que tem os bares, tem mais bares, ditado popular e tal, pediu para fazer de dia. O pessoal da Isaac Povas pediu para fazer à noite, porque tem mais comércio. Mas chegou lá na frente, que tem aquela outra boate quase na esquina com a São Sebastião. Queria fazer. Mas nunca vai ter unanimidade, né? Não, mas a gente conseguiu minimizar esses impactos. E as obras, elas tinham prazo para começar e para acabar. Passar na frente do comércio 5 dias, 6 dias. Então, assim, o que nos causa essa indignação é o fato das obras começarem e não terminarem, sabe? Não tem um cronograma, não tem um prazo. Né? Parece uma maldição, essa coisa de obra falando de... E a gente nem entrou na parte do que eu acho que é a mais complexa da obra, que é a parte da prainha, que aí sim que a expectativa é de como que será feito isso. Quando eu cheguei em Cuiabá, estava... Um ano depois, estava começando a tampar o córrego lá, né? Então, como é que foi feito isso? Já tem 46 anos, 50 anos. Largar a pista. A gente falava aí da questão das obras, que isso impacta muito a cidade. De fato, são muitas obras, algumas delas extremamente relevantes. Eu não tenho dúvida que o BRT estando pronto vai ajudar muito, vai melhorar o comércio, vai melhorar a vida das pessoas, porque essa ligação Cuiabá-Várzea Grande, com certeza tem tudo para estabelecer um eixo de comércio e quando eu falo eixo de comércio, estou falando de geração de emprego, de geração de renda, de geração de impostos, né? Sim. Que permitem que o Estado e a Prefeitura, você falou que 70%, mais de 70% da arrecadação municipal advém do comércio. Olha, comércio e serviço, né? Bom, eu queria que a gente falasse um pouquinho. A gente vive um momento econômico, você observava aí antes da gente começar, existe um momento um pouco difícil, que a questão política acaba interferindo demais, porque cria uma insegurança, as pessoas não sabem qual é o caminho que vão seguir, cria insegurança do emprego, cria insegurança da renda, cria insegurança do negócio em si, enfim. Como é que você está vendo esse momento e como é que a gente vai atravessar esse período? Bom, é importante, eu acho, a gente salientar, né, Mauro, que hoje a gente tem a segunda maior taxa Selic do mundo. A maior taxa Selic em 20 anos. Ou seja, hoje é melhor você investir num negócio ou você deixar seu dinheiro aplicado? No juro. Quem tem dinheiro não vai correr o risco. Correr o risco. Né? Então, justamente, aí você imagina o cara que está girando os negócios, que precisa de um capital de giro, pagando um juro, a taxa Selic é 15, mas a gente sabe que o juro vai para 25, 30 ao ano, e a gente sabe que a rentabilidade das empresas não é essa. Então, assim, é um momento de tenso, não só para comércio, mas para a indústria, para todo o setor produtivo, na realidade, que ressente dessa taxa de juro altíssima. E a gente vê o Banco Central elevando a taxa de juros porque quer diminuir a inflação. Mas, ao mesmo tempo que o Banco Central aumenta a taxa de juros, o governo injeta dinheiro na economia pelo outro lado, o consumo não para, né? Mas também vamos pensar, aí é uma questão de visão, né? Porque se para, se as pessoas não têm emprego, hoje não tem uma taxa de desemprego baixíssima, né? A gente tem uma renda média acima do histórico aí. Sim. Né? Quer dizer, você tem uma série de posições positivas, né, que são importantes para o comércio, inclusive. Sim, com certeza. Né? E aí eu não sei se essa receita, taxa de juro alto, combate à inflação, essa coisa, se essa é uma receita, eu não sou economista, óbvio, mas quem vive a prática, como você vive a prática do comércio, é melhor ter consumo do que não ter consumo, né? É melhor ter consumo do que ter consumo, mas assim, Mauro, a partir do momento que esse consumo gera essa elevação de taxas de juros, acaba que
Uma coisa atrapalha a outra. Não, e a gente sabe que isso aí é que nem voo de galinha. A gente sabe que isso aí vai durar por pouco tempo. A gente precisa, na realidade, organizar o país de tal forma que a gente tenha crescimento sustentável. E com taxa de juros, com taxa Selic de 15%, nós não vamos ter desenvolvimento sustentável. A gente precisa fazer com que as pessoas comprem, vão ao mercado, pela renda que elas têm, não por injeção de dinheiro de governo, porque a gente sabe que aí leva o déficit público, levando o déficit público, a taxa de juros se mantém, ou seja, a gente entra numa ciranda que, por pouco tempo, principalmente para quem viveu lá em 2014, 2015, 2016, a gente lembra, 2014 foi um momento de expansão, de crescimento, né, de todo mundo consumindo, mas 2015, 2016 nós tivemos os piores déficits da nossa história. O Brasil caiu 5,5% no ano, 4,7% no outro ano, ou seja, o desemprego veio em massa. Então, assim, é importante a gente fazer isso de uma forma sustentável, não simplesmente ter voo de galinha. E a impressão que me passa é que o governo justamente alimenta isso para causar essa sensação de bem-estar na população, já pensando numa reeleição em 2026, e aí em 2027 a gente vê o que acontece. Já tem vários economistas falando que em 2027 simplesmente não vai ter dinheiro para colocar gasolina nos carros de polícia, essas coisas, porque o Estado vai sucumbir. Então, assim, tem que ter um juízo, sabe, Mauro? Não adianta a gente querer fazer voos de galinha, reeleger e depois acabar que entra de novo, como a gente viveu lá em 2015 e 2016. Júnior, essa questão da reforma tributária é um outro componente que preocupa de uma certa forma, porque nós começamos aí a partir de 2030, um pouco antes, já sentir os efeitos práticos, né, dessa mudança. E vai haver um longo período de acomodação, me parece. Não é uma coisa que se resolve de um dia para o outro, à medida que vai implementando. Enfim, a gente não sabe quais os efeitos macroeconômicos que isso vai ter sobre a economia do Estado, em particular, né? E aí, obviamente, o comércio das cidades também vai ser afetado, etc. Vocês têm estudado isso? Qual a expectativa da CDL, dos dirigentes lojistas, em relação a esse processo, que deve se somar a isso tudo que a gente está vendo? Então, olha, é importante sua pergunta até para mim alertar, porque o que eu tenho escutado de empresários e contadores é porque a transição da reforma tributária já começa agora em 2026, daqui 3 meses. E a gente tem escutado muito empresário, mas isso aí não vai ser adiado, isso não vai acontecer, todo mundo contando com a sorte de que não vai ter nada. E na realidade, gente, quem está nos escutando, corre atrás, faz seu planejamento, contrate seus consultores, contadores, veja a melhor forma de você entrar nessa reforma tributária, porque ela vai valer e vai ter esse período de transição até 2032, quando as alíquotas vão ser ajustadas. Nós sempre defendemos, Mauro, que a reforma administrativa ela tinha que ser antes da reforma tributária, para justamente a gente discutir o tamanho de Estado que nós queremos. Para a partir daí, discutir reforma tributária, discutir reforma da renda, porque foi feita a reforma tributária, era para fazer depois a reforma da renda, e até o momento o Congresso só fica discutindo anistia, essas PEC da bandidagem, né? Vamos falar a verdade. Desculpa aí abusar, mas é verdade, né? Fica discutindo isso e esquece de discutir a reforma tributária da renda, que era para fazer logo depois da reforma tributária do consumo. Ou seja, a gente está no momento parado, né? O Congresso não age, nós temos lá a reforma do imposto de renda de até 5 mil de isenção, que eu particularmente acredito que será muito benéfico, porque a gente tem que aumentar a renda da população. Hoje, Mauro, a gente vive... mais consistente, né? O cara vai gastar com mais condição de gastar, né? Não, e hoje a gente vive um momento dentro do próprio comércio que é o seguinte: o colaborador acha que 2 mil o salário é baixo. O salário é baixo. Só que a empresa não paga 2 mil. A empresa, na realidade, ela acaba pagando 4 mil. 4 mil e tarará, né? Se for colocar tudo na ponta do lápis. Então, assim, o funcionário ganha pouco, mas a empresa paga muito. E nós temos que começar a discutir essas coisas no Congresso. Até que ponto não vale a pena esse dinheiro ficar com o funcionário para que ele tenha mais consumo? Então, essa reforma dos 5 mil reais aí, da isenção até 5 mil e com escala até 7 mil,
eu particularmente acho bastante positivo. Ajuda, né? Ajuda muito, e eu acho que tem que ser feito. E a reforma tributária é alertar os empresários. Todo mundo falando que vai ser uma alíquota de 28%. É o cálculo que está lá, a alíquota de 28%. Por exemplo, o setor de serviço, que hoje paga 5%, vai ter um aumento brutal de carga. E aí vai ter que fazer esse equilíbrio, vai ter até 2032 justamente para fazer esse equilíbrio para ver. Agora é importante que cada empresa faça o seu estudo, faça o seu planejamento para que entre na reforma tributária. Porque nessa proporção vai quebrar, né? 5 para 28. A empresa não suporta, não tem empresa que suporte. Na realidade, ela vai ter que buscar se adaptar, ela vai repassar para o preço, né, Mauro? Não tem como, né? Você vai repassar para o preço. Assim, agora, você vai ter consumo para aumentar esse preço nessa alíquota de imposto? Isso é um negócio que o mercado que vai dizer, na realidade. A gente não vai viver sem dentista, por exemplo, que prestador de serviço. Ele vai ter que se adaptar, vai cobrar mais caro, muitas vezes o produto dele vai baixar de preço, os insumos, né? Agora tudo vai ter que ser analisado, baixa de um lado, aumenta do outro. Eu acho que o importante é assim, o Congresso colocou uma trava para que não haja arrecadação maior do que tem hoje. A gente percebe que o governo federal, não só o governo federal, o governo estadual, vem batendo recordes de arrecadação atrás de recordes de arrecadação. Então é importante a gente, nessa eleição de 2026, votar com consciência para que esses deputados, esses senadores, estejam lá para travar isso aí, porque essa transição vai ser feita nesse próximo mandato. Então, assim, que país que nós queremos? Vamos fazer a reforma administrativa? O que é importante para a gente ter como Estado entregando? Eu acho que em função da reforma tributária, a reforma administrativa vai vir a reboque como quase uma obrigação, uma necessidade para a gestão pública? Não necessariamente, né, Mauro? Não necessariamente, porque a alíquota aqui vai ser 30%. A alíquota para aguentar esse estado desse tamanho que a gente está, para aguentar um aerotrem Campinas, Rio de Janeiro, que não saiu do papel até hoje, mas é uma estatal que está lá custando milhões aos cofres públicos, ela aumenta a alíquota. Então, assim, tudo vai depender do Congresso que a gente eleger. E eu torço para que a gente eleja um Congresso menos lacrador e um Congresso mais técnico, sabe? Que estude os assuntos, que não fique somente preocupado em ficar lacrando na internet, que tenha profundidade. E sem essa disputa ideológica mesquinha que não leva a lugar nenhum, né? Eu defendo que você tenha ao seu lado, eu tenho meu lado, mas assim, a gente tem que sentar e conversar, e a política é justamente isso. Para sentar, conversar, chegar num bom termo. Vai ser 100% para você? Pode ser que não. Vai ser 100% para mim? Pode ser que não. Mas a gente chegar num termo que seja 80% para cada um, para que a gente avance. O que não dá é para a gente ficar, eu não converso com o Mauro não conversa comigo, e nós simplesmente não vamos avançar e ficamos só nessa guerra ideológica que, na realidade, aprisiona a parte da população, e a gente muitas vezes percebe isso, que tem muito oportunista, né, Mauro? Muito oportunista, que aprisiona esse eleitor e vai se reelegendo e não vai produzindo absolutamente nada de concreto para a população. Pessoal, que nós estamos diante do pior Congresso Nacional dos últimos tempos. O Ulisses Guimarães falava, né? Que sobre ia piorar, né? Mas sobre essa ótica da produtividade, do compromisso com o país, de buscar solução para as coisas. De estudar os projetos, né? Sabe, de estudar as pautas, de fazer sobre fatos e dados, né? Não simplesmente buscar o like pelo like, né? Para garantir a reeleição. Infelizmente, a gente hoje passa por esse processo e a gente vê que tem muito oportunista. Agora cabe à população também fazer essa avaliação, porque ninguém que está lá não foi votado. Todo mundo que está no Congresso foi eleito, teve voto. Então, assim, se eles estão lá, fomos nós, população, que os levamos para lá. É verdade. Mas eu sinto também que há muita... Essa coisa o grande problema que a gente vê, que o pessoal mais sério, mais comprometido, acaba nem disputando a eleição mais por conta desse tipo de comportamento. Você precisa ter não sei o que nas redes sociais. Não basta você ser qualificado, ser técnico. Se você não aparecer bem nas redes sociais, você não existe, eleitoralmente falando, né? Sim. Então, o que a gente vê é isso, só lacração. Você só vê a gestão aqui,
em outros lugares, que o gestor está preocupado com isso. Vai bater boca, criar factoide, enfim. Mas vamos lá. Então, Mauro, eu acho que a gente sabe o que a gente pode fazer, nós podemos fazer política dentro das entidades, não política partidária, mas política pública, dentro das entidades que há espaço para isso. E as entidades tipo CDL, FIENTE, FEComércio, FAMATO, é muito importante que essas entidades tenham um posicionamento, tenham um corpo técnico, para que façam os seus estudos e para que de alguma forma pressionem para que isso seja, para que esteja avanço na política mesmo, na economia, no bem-estar social, em tudo, né? Porque assim... Você está falando como dirigente de entidade. Importante sim, essa posição sua. Sim, a gente tem que ter essa participação, a gente tem que ter, não pode só ser um beijamão, tem que ter posicionamento crítico quando há necessidade, tem que ter elogiar quando merece, mas a gente não pode simplesmente só ficar batendo palminha. A gente tem que ter posicionamento. Eu elogiei a CDL, a história de militância da CDL, porque não é só uma militância para dentro. Ele sempre militou porque, claro, se você tem uma cidade bem gerida, se você tem projetos de qualidade de vida para as pessoas, enfim, aquilo que beneficia o conjunto, a coletividade, você acaba tendo resultados empresariais melhores. É óbvio. Com certeza. Então, o CDL... Por exemplo, se eu tiver uma boa educação de qualidade, a produtividade do meu colaborador, do meu funcionário vai ser melhor. Então, se tiver uma saúde de qualidade, com certeza eu vou ter ele mais feliz. Se eu tiver uma creche para os filhos para dar segurança, para ela estar trabalhando com tranquilidade, é lógico que ela vai produzir mais. Então, assim, há interesse das entidades, há interesse das empresas de que a cidade seja bem gerida, que o Estado seja bem gerido e proporcione bons serviços para os cidadãos. Quando você fala isso da questão da responsabilidade e tal, você não sente que falta um pouco disso nesse momento em relação às entidades, às instituições que representam esses setores empresariais, não só empresariais, mas de trabalhadores também, no sentido de, peraí, vamos discutir política pública junto? Essa coisa não está cada um num lado, cada um num canto, sem essa visão. Eu falo isso porque você tem a visão correta. Não é? Eu acho, Mauro, não vê essa mobilização. O que falta na realidade, Mauro, são lideranças, né? O Brasil, infelizmente, é muito desprovido de liderança. Eu estava vendo os discursos de domingo nas ruas lá, o Zé Dirceu está ainda discursando, o Lula está ainda discursando. Quem foi lá foi Chico Buarque. Essa turma é da década de 70, cara. O Zé Dirceu é da década de 60. Ele fez política estudantil na década de 60. Então, assim, não há uma renovação de lideranças, tanto dentro da política, como dentro das próprias entidades. Então, assim, infelizmente o Brasil é carente de lideranças. A gente tem pouca renovação. A gente está falando de Caiado, candidato a presidente. Cara, o Caiado ele foi candidato a presidente lá em 1979, né? Foi a primeira eleição, ele foi candidato. Então, assim, há essa carência de renovação política, e isso acontece também dentro das entidades. Há uma carência de renovação, de preparo. É o que eu sinto no jovem hoje. O jovem está muito individualista, é muito difícil você fazer com que os jovens participem de entidades, participem do associativismo. Isso é um desafio que a gente tem enfrentado dentro da CDL. Trazer o jovem para dentro da CDL e fazer com que ele participe. Né? É muito cada um por si, sabe, Mauro? Você falou uma coisa interessante sobre a renovação política, e de fato, você citou dois exemplos da esquerda, o Lula, Zé Dirceu, etc. Não, mas eu posso falar do Bolsonaro também, que está lá, né? Não, assim, mas o Bolsonaro já o Ronaldo Caiado é de direita. Mas eu estou falando assim, na direita a gente tem até um número maior de pessoas com qualificação. Você pega Atílio Júnior, Mauro Mendes. Né? Você pega um cara que tem um perfil de gestão. Sim. Eu não estou discutindo isso ideologicamente. Estou falando assim, um cara que tem serviço prestado, que tem uma competência que as pessoas podem até discordar de coisas pontuais, mas no geral ele foi um excelente governador. Sim, não tenho dúvida disso. E resolveu, como o Dante Oliveira, pela esquerda, foi um excepcional governador. Essa coisa do Dante ser da esquerda aí, eu tenho minhas dúvidas, viu, Mauro? Porque se você pensar, o Dante foi o governador que passou pela história do Mato Grosso
que mais privatizou, que mais extinguiu estatal, foi o cara que realmente fez uma reforma administrativa que a gente deveria ter no país. Que falta não faz um Dante de Oliveira hoje no Senado Federal para cobrar do governo Lula uma reforma administrativa. O Dante, eu tive o privilégio de ser secretário dele, de ser assessor dele, eu era assessor dele quando ele morreu. O Dante era uma pessoa com uma visão de esquerda, extremamente progressista. E naquele momento histórico, né, aquela transformação que o governo Fernando Henrique provocou, com essa visão de social-democracia, com um lado liberal, um liberalismo econômico acentuado, era uma necessidade. Não tinha como o país sobreviver se não desse uma guinada. Um choque, né? Um choque. Que era o que Mário Covas falava, um choque de gestão. Né? Mário Covas era de esquerda, de centro-esquerda. Mas na hora que chega no poder, entende, né, as necessidades do Estado. Quem não enxerga... Tem responsabilidade pública na realidade. Eu acho que é isso que falta muito. Né? E eu queria falar um pouquinho o seguinte: o endividamento das famílias cuiabanas. Eu acho que Cuiabá não é só um problema com as obras, não. Né? Sim. Eu acho que tem outras dificuldades estruturais e que estão muito ligadas à questão econômica. O endividamento. Por que ocorre esse endividamento, segundo estimativa aí da sua assessoria? Não, da Confederação Nacional do Comércio, 85% das famílias cuiabanas estão endividadas. E 44% estão nos birôs de crédito. 1.200.000 pessoas em Mato Grosso estão nos birôs de crédito. Eu vejo... O que é birô de crédito? Desculpa. Birô de crédito é o SPC, Serasa, famoso SPC. Seu nome foi para o SPC. Que é administrado... Está com o nome sujo. Está com o nome sujo. 44% das famílias, das pessoas em condição de produção. Gente, né? É muita gente. 1.200.000 pessoas no estado. Por que isso que eu vejo? 30%, 40% do estado. Né? Em parte, eu acho que é muita falta de educação financeira. As pessoas, nós não temos educação financeira e muitas dos nossos amigos morrem e nunca tiveram educação financeira e a gente convive com isso e acaba indo para... Isso não é uma boa missão para uma cidade? Mas é um dos nossos mantras lá, educação financeira. Eu já solicitei... Você trabalha isso com os comerciários? Sim. Eu, inclusive, já solicitei para o governador Mauro Mendes que colocasse isso na grade curricular, educação financeira, porque isso importa para todo mundo, não só para a classe comerciária, para o comerciante, mas para a população. O próprio governo, né? Para o próprio governo, porque acaba que não paga imposto também, né? Se não tem dinheiro, não paga imposto. Uma sociedade sem poupança também vai muito longe, né? Se exaure nessas situações. Aí tem isso. No Brasil, ano passado, 68 bilhões foram gastos em jogos eletrônicos, tigrinho, essas coisas. Então isso, Mauro, também tem levado uma boa parte da renda das pessoas. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo deve ter algum caso na família de pessoa que se endividou além da conta, que perdeu a noção. O Congresso Nacional que autoriza um negócio desse. É um negócio absurdo. É lobby de lobista, de empresário que mexe com isso, sensibiliza, sabe-se lá como, um parlamento. Sim. Praticamente isento de impostos, né? E é venal para a população. É só você ver hoje, né? Todos os times de futebol do Brasil são patrocinados por Bet. E não é pouco dinheiro. Né? Não é pouco dinheiro. Então, assim, todos estão na camisa principal dos times. Então, é muito dinheiro. E isso daí, na realidade, é outra coisa que tira bastante dinheiro de circulação, tira bastante dinheiro do comércio, do serviço, do lazer das famílias e causa um problema sério, até de psicológico, que a gente está acompanhando aí, está vendo isso daí. Leva até o suicídio de muita gente, né? Por conta disso. Deixa eu falar um negócio, não é sem motivo que o jogo de azar, de uma maneira geral, cassinos, são proibidos no Brasil, historicamente, por conta dos efeitos. Né? Não é uma coisa muito simples, não. E essa Bet tem um jeito de driblar, porque ela provoca um vício, né? Terrível, né? Que nem o vício com tela. E assim, e você não sabe, né? A família só toma conhecimento a partir do momento que a pessoa já está toda endividada, está toda empipinada. Então é isso e a falta de educação financeira, e muitas vezes se tiver uma educação financeira pode até inibir
a pessoa de entrar nessas jogatinas aí sem fim. Então, assim, educação financeira é extremamente importante para que a gente evite o endividamento das famílias, das pessoas. Porque, assim, Mauro, em janeiro desse ano, Mato Grosso tinha, em reais, 4,8 bilhões de dívidas de pessoas físicas. Tá? Agora, em agosto, final de agosto, foi para 5,4 bilhões, ou seja, cresceu 600 milhões de pessoas que não pagam, de contas que não foram pagas, de contas que não foram pagas e entraram nos birôs de crédito que a gente tem, tipo o SPC, que a gente tem controle e sabe. Fora o que as pessoas no negativo, não colocam no SPC. Então, assim, cresceu em 600 milhões. Em relação ao agosto do ano passado, agosto desse ano, cresceu 7% o nível de endividamento. Então, a gente vê que as pessoas estão ficando endividadas. E aí eu volto lá, quando a gente iniciou o programa, daquela coisa da sensação de bem-estar, que na realidade vai virando uma bola de neve e uma hora isso vai estourar, não tem como não estourar. Se não tiver aumento de renda, de produtividade, e assim, 72 milhões de brasileiros estão no SPC. 1 milhão e 200. São muito responsáveis. 53% das dívidas são com bancos. Lógico, a taxa Selic de 15, Mauro. Assim, ó, o que acontece? Emprestar, né? A pessoa faz uma compra e ela faz aquele rotativo, não tem? Na terceira, quarta parcela é o momento que seu nome vai para a SPC. É impressionante, ela não consegue, não aguenta, porque o juro vai para 400%, 500% ao ano. É simplesmente impagável. Né? Não tem como estabelecer limites? É mercado, né? O que a gente o que poderia ser feito é abrir esse mercado para que tenha mais concorrência, mas assim, com a taxa Selic de 15... Não tem jeito, né? Não tem jeito, infelizmente. Ganha dinheiro com isso mesmo, com financiamento. Isso prejudica o comércio também. Com certeza, porque eu te falei, ó, 600 milhões deixaram de pagar contas de janeiro a mais, né? De janeiro a agosto desse ano. Isso é um dinheiro que não está circulando dentro do comércio. E não circulando dentro do comércio, a maioria dos comerciários vive de comissão. E também não vai retornar para as empresas, né? E não retorna também impostos, né? Não retorna nem impostos, nem para as empresas, nem, né? Uma parcela. Não é bom para ninguém. A inadimplência não é boa para ninguém. É por isso que eu questionei. Quer dizer, talvez se houvesse uma limitação, eu sei que a lei de mercado não deve se interferir muito, mas existe também uma exploração muito grande. Quer dizer, nesse momento, com o Selic do jeito que está, 15% ao mês. Ao ano. Né? Você não consegue controlar isso. O que na realidade você tem que fazer é liberar a concorrência, né? Porque aí a concorrência começa a fazer com que baixe, né? Mas com o 15 nunca vai baixar de 23, 24, 30, né? Final, né? Não tem como. É muito terrível. E Cuiabá aparece como a terceira capital do Brasil com mais dívidas e menos dinheiro em caixa. Estamos falando da gestão pública municipal. Isso impacta muito o comércio local? Impacta porque nós não temos obras, né? A prefeitura sem caixa é a prefeitura sem obra. Sem obra, não tem emprego, não tem renda, não gira dinheiro. É uma bola de neve. Você vê, por exemplo, o governo Mauro Mendes fazendo essa quantidade de obra. Olha a quantidade de emprego que ele está gerando, a quantidade de renda que ele está gerando para essa população, para, assim, Cuiabá vivendo uma situação de super emprego, Mato Grosso vivendo... Justamente essas obras acabam colaborando com isso. Então, assim, o fato da gestão... Colaborando no sentido de amenizar a situação. Né? Porque é muito mais gente ganhando mais dinheiro, com mais renda, né, Mauro? Consumindo mais, né? Então, assim, o fato da cidade não ter recursos para investimento não atrapalha só o comércio, né? Atrapalha todo mundo, na realidade, porque são obras públicas que deixam de ser feitas. Muitas vezes a prefeitura não planta lá 500 árvores, 800 árvores por falta de recurso, e o calor é para todo mundo, não é só para quem é do comércio ou para quem não é do comércio. Né? E também, assim, é muito difícil ficar financiando o comércio ou a indústria, ou financiando essas coisas, né? Embora fosse interessante. A gente já tem uma carga tributária que é de 35% em média, né, do PIB, né? Ainda vai ter que plantar árvore, por exemplo, né? E a tal Feira do Centro, aos sábados, com ambulantes, lojistas, qual que é a avaliação desse projeto? Então,
Nós temos um posicionamento contrário no seguinte sentido. NRF é a maior feira de congresso mundial de varejo nos Estados Unidos. Qual que é o mantra lá da NRF? Causar emoções e causar boas experiências nas compras. Porque se for para ter uma experiência ruim, você compra na internet. Né? Concorda? Você vai na internet e compra. Então eu vou numa loja porque eu quero ter uma excelente experiência. O fato da gente ter uma rua fechada, numa cidade que chega a 40 graus, que você tem que andar para chegar na loja, passar por um monte de barracas de camelô, isso não vai te fazer uma boa experiência. Pode ser que num primeiro momento, pela mídia que foi feita, tenha um crescimento de venda, mas isso não sustenta ao longo prazo, as pessoas não vão acabar. Segundo lugar, que a gente defende... Aliás, eu acho que nesse aspecto, quem vivenciar essa experiência vai acabar indo uma vez e não vai mais. Né? Não vai mais, justamente, vai ficar no bairro dele, vai comprar pela internet, vai procurar outro lugar. Assim, segundo, a gente tem que incentivar o empreendedorismo. Com certeza, tem que incentivar o empreendedorismo porque é ele que cria emprego, ele que gera renda. Mas a gente tem que fazer também com que a concorrência seja legal, ela não seja uma concorrência desleal. Né? E a partir do momento que o camelô está na porta da loja, vendendo produto com a marca, tipo a sua marca falsificada, a gente fez compras lá na CDL, nós criamos um dossiê que nós enviamos para o prefeito. Enviamos para o prefeito, enviamos para o Ministério Público. Uma meia foi comprada por R$15 no camelô, e dessa mesma meia de marca foi comprada na loja, só o imposto da meia, que vem discriminado na nota, era R$19,75. Não está pagando nada, né? Só o imposto R$19,75 e a meia falsificada no camelô 15. Então, assim, não é uma concorrência leal. Da onde que vem esses produtos? Tudo sem nota. É descaminho. Como é que eles chegam nesses lugares? Tudo isso tem que ser analisado, tem que ser investigado, né? Então, assim, defender o empreendedorismo, defender que as pessoas tenham condições de sobreviver, defendemos sim, mas não a concorrência desleal. E isso aí está causando concorrência desleal, porque você está na porta da sua loja, um cara que vende um produto similar ao seu, muitas vezes pirateado, com um preço muito mais barato. Além de não causar uma boa experiência de compra no cliente, e a gente acredita que isso vai fazer com que, com o tempo, ele vá procurar outros caminhos. A tal da Black Friday agora aqui, qual a expectativa aí da CDL? Vai movimentar muito dinheiro? Não vai movimentar muito dinheiro? Nós sempre fazemos uma pesquisa, ainda está cedo para fazer essa pesquisa. Esse ano nós vamos, CDL Cuiabá, junto com o governo do estado, nós vamos fazer uma campanha envolvendo Black Friday e Natal. Vai ter um volume de mídia. Vai emendar uma coisa com a outra, justamente para incentivar. Muitos comerciantes não gostam da Black Friday porque, Mauro, acabam que as pessoas compram na Black Friday os presentes que elas comprariam no Natal e com desconto. Né? Hoje, com a inflação baixa, todo mundo consegue ver produto. Inflação baixa, celular, você consegue ver se o produto está com desconto ou não está, né? No início da Black Friday, o pessoal falava assim, Black Fraud, né? Metade do dobro, lembra? Metade do dobro, né? Então hoje não tem mais como fazer isso. E aí acaba que as pessoas antecipam compras de Natal e aí isso acaba diluindo. É uma data que foi importada dos Estados Unidos e que eu acredito que ela não é tão saudável para o mercado brasileiro, porque ela acaba antecipando essa compra com descontos e prejudica, na realidade, a venda do Natal. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O comércio online, quer dizer, tem sempre uma queixa recorrente do empresariado que tem loja física contra o comércio online. Porque, obviamente, para quem compra mais cômodo, está dentro de casa, é diferente você pegar o produto, olhar, examinar, saber, né? Até a possibilidade de negociar e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma concorrência fortíssima também. Fortíssima, e cada vez vai ficar mais forte. Porque a inteligência artificial, cada vez mais, ela vai saber certinho o gosto do balde. A hora que você entrar lá, vai estar o produto berrando na sua tela. Né? E aí, qual é o futuro do comércio diante dessa realidade que é inevitável? Vai ampliar, vai chegar ao ponto das pessoas fazerem compra de mercado desse jeito. Muita gente já faz, né, Já faz. Né? Muita gente já faz. E aí?
Vamos ver, Rafael Benetti, vende online também? Vende online. Na realidade, você vai ter que ter a omnicanalidade. A jornada de compra do cliente, ela pode começar na internet, terminar na loja, ela pode começar na loja, terminar na internet, ela pode começar no WhatsApp. Agora, é importante, quando na loja física, aquilo que eu falei antes, causar boas experiências. Então, assim, o Mauro entra na loja, nossa, que loja linda, que ambiente agradável, que atendente, que atendimento, que cara agradável. Ele olhou para mim, viu que eu estou de azul, já trouxe uma camisa azul, já trouxe uma calça para combinar com a minha camisa. Ele já entendeu, já fez a leitura do Mauro, sabe? Cheiro, a loja tem que ter cheiro, a loja tem que ter arquitetura, a loja tem que ter design. Então, assim, esses sentimentos todos, Mauro, vão ter que ser explorados na loja física. Porque se for para você, como eu falei, ter uma má experiência, você vai direto na internet, compra e acabou. Não tem porque você pegar seu carro, sair e ir para a loja para você não ter uma boa experiência. Então, assim, cada vez mais o varejo físico, apesar de toda essa omnicanalidade, de ter a jornada de compra não necessariamente começar e terminar no mesmo lugar, você tem que causar emoção e você tem que causar uma excelente experiência. Estabelecer uma relação afetiva, né? Com isso, o cliente, né? Isso. E cada vez mais usar da tecnologia para cada vez mais conhecer a pessoa do Mauro, para saber o que o Mauro já consumiu no passado, o que ele pode, o que chegou, que ele pode agregar. Por exemplo, Mauro, todos os seus perfis compraram essa roupa, mas compraram também um blazer. E o Mauro é o único que entrou aqui, mas não tem o blazer ainda. A inteligência artificial vai ter que dar esses dados e falar, oferece blazer tal para o Mauro, porque ele já tem a camisa, já tem a calça, mas o espectro dele lá, todo mundo tem blazer, ele não tem. Então, assim, a inteligência artificial vai caminhar para isso também, para facilitar esse atendimento, para ajudar o vendedor, na realidade, no atendimento do cliente. Júnior, lamentavelmente nosso tempo acabou. Você já fica convocadíssimo para uma próxima conversa. Vamos ver se a gente consegue fazer essa conversa antes do final do ano. Eu agradeço. Vai ter um papo, acho que é um papo muito importante. A ideia aqui desse programa é poder discutir temas que são relevantes para o dia a dia das pessoas, né? Sim. Com mais profundidade, com mais calma, com mais tempo, né? Mas a conversa foi cumprida. Já veramos 50 minutos aqui. Né? Eu agradeço muitíssimo sua boa vontade de vir nessa tarde quente de Cuiabá e de 40 e tantos graus. Obrigado e já fica convidado de antemão. Viu, Mauro? Eu que agradeço a oportunidade. Lá na CDL a gente tem o hábito de, quando tem 5, 6 colaboradores novos, a gente faz o café da manhã com o presidente. Então eu tomo café da manhã numa mesa do tamanho dessa, assim, com 5, 6 novatos que entraram. E para todos eles, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar na CDL, eu falo que a porta lá da sala da presidência ela só fica fechada para segurar o ar-condicionado. Mas eu quero que as pessoas olhem para essa porta como se ela estivesse aberta. Então, assim, a porta lá da presidência da CDL Cuiabá está aberta, não só para você, mas para como toda a sua audiência. Quiser ir lá conversar, discutir qualquer assunto, nós sempre estamos lá de portas abertas e sempre vamos ser parceiros das boas causas de Cuiabá e de Mato Grosso e, quem sabe, até do Brasil, no sentido de ajudar a melhorar o nosso país. Eu não posso encerrar o programa sem registrar a homenagem feita pela CDL ao meu amigo Onofre Ribeiro. Foi meu primeiro patrão aqui. Meu segundo patrão, trabalhei com ele. Foi muito emocionante, né? Foi. Ele é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Eu trabalhei com ele na rádio, trabalhei com ele na revista Contar. Eu sempre conto essa história. Quando eu cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. Tudo que eu tinha era mulher, 2 filhos pequenos e uma caixa de papelão dessas de fogão com tudo que me pertencia. Tá? Então cheguei precisando muito enfim. E foi um momento que eu tive 5 empregos simultâneos. Caramba. Eu trabalhava na TBO como repórter pela manhã. Na hora, aproveitava para fazer reportagem para a Rádio Industrial. Então, meio-dia, eu corria daqui para Vargem Grande para entrar, porque na época tinha que entregar fita. Não tinha celular, né? Não tinha celular, fita, né? Fita. Entregava a fita, voltava correndo para ir para o estado de Mato Grosso, no jornal. Tá? E aí trabalhava ainda no Correio, que era um semanário, e na revista Contato, que era do Onofre. Né?
e chegava períodos de fechamento, coincidia o fechamento da revista, que era mensal, do semanário e mais todo o resto, era um negócio dificílimo. Eu passava, às vezes, 2 dias trancado, morrendo escrevendo na máquina de escrever, rasgando papel, tá bom, vai lá para dentro de novo. A geração nova não sabe a facilidade que tem, né? Então, assim, mas foi a melhor experiência, foi difícil, foi muito trabalho, mas me rendeu algumas coisas que não tem preço. Como eu estava em todos os lugares, eu estava no rádio, na televisão, no jornal, no semanário, na revista, eu me tornei muito conhecido, rapidamente, né? Segundo, eu tinha 5 salários. O salário era péssimo, mas eram 5. Sim. Entendeu? Já me ajudou muito, né? Então, eu sou muito grato ao Onofre, e é uma amizade de 40 anos, né? E eu fiquei muito emocionado também. Foi muito merecido. De ver muito essa merecido. homenagem lá, enfim, do Peron, né? Doutor Peron. Doutor Tarcísio Peron. De uma hora dessa já está lá em Camboriú. Né? Tá certo, tem que gozar um pouco da vida, né? Mas eu quero só ressaltar aí a sensibilidade da CDL, dos dirigentes, e estava lá ex-presidente, estava uma história toda, né? Foi muito bacana de ver esse reconhecimento. Alguém que, de fato, dedicou a vida, né, aqui para a nossa Cuiabá, para o nosso Mato Grosso. Obrigadíssimo. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante quanto essa, com o nosso Júnior Macanhão. Abraço.